estamos testando as testemunhas oculares, né? Então a gente testou se elas estiveram presentes, se elas foram verificadas externamente. A Bíblia já vimos, a gente viu também que o conteúdo dos textos dos evangelhos são precisos. Será que elas foram tendenciosas? Será que elas escreveram isso com algum interesse implícito, algum interesse subliminar que a gente não conseguiu detectar até agora? Então vamos testar isso. Porque testemunha ocular, né, num júri, ela pode mentir, correto? Ela pode mentir. Então a gente tem que passar por esses 4 testes. Será que alguém pode ser tendencioso, né? Então tá. Pergunta para vocês, vamos ver se vocês estão afiados, né? Para manter todo mundo acordado, né? O finalzinho do curso, né? Quais são motivos, o que vocês acham que é motivação para uma testemunha ocular mentir? Ela ser tendenciosa. O que vocês acham que pode levar alguém a ser tendencioso num testemunho? Pode chutar, fica à vontade. Dinheiro é uma delas, tá certo, né? Aliás, eu acho que é o primeiro da lista aqui. Deixa eu ver. Isso aí, o primeiro da lista. Ganância financeira, dinheiro, que mais? Tem a ver com dinheiro, né? Então, está dentro desse daí. Eu vou citar as outras para vocês, né? Ou a pessoa tem algum desejo sexual, algum desejo passional, né? Ou também se ela busca por poder. Poder é uma coisa que corrompe, né? Muita gente gosta de títulos, gosta das coisas por conta de ter poder. Elas gostam de ter poder na mão. Até, né, tem um ditado que diz: se você quer conhecer o caráter de alguém, dê poder a essa pessoa. Aí você vai saber quem ela realmente é. Não sei se foi Abraham Lincoln que citou isso, posso estar falando bobagem, mas foi alguém bem renomado que citou isso, né? Então, esses são basicamente 3 motivos. E quais eram outros motivos? Como você citou, qualquer outro motivo entram nesses 3. Então, isso é o que leva as pessoas a motivarem ou a forjarem um testemunho, a serem tendenciosas, né? Puxarem a sardinha para o lado delas, vamos dizer assim, na hora de um testemunho. Se a gente comparar com os apóstolos, será que eles fizeram isso também? É a grande pergunta que a gente vai tratar agora nessa última aula, tá? Vamos ver se eles fizeram isso. Se a gente ver aqui, olha só o que aconteceu com eles, né? Pedro foi crucificado de ponta cabeça em Roma, André foi amarrado até a morte, Tiago, filho de Zebedeu, foi decapitado em Jerusalém, João foi exilado na ilha de Patmos, Filipe foi crucificado em Herápolis, na província de Frígia, Bartolomeu foi espancado, crucificado e depois decapitado, Tomé foi morto por uma lança nas Índias Orientais, Mateus foi morto à espada em uma cidade da Etiópia, Tiago, filho de Alfeu, foi espancado até a morte, Tadeu foi morto a flechadas, Simão foi crucificado na Pérsia, Paulo foi decapitado em Roma. Aí eu penso o seguinte, né? Será que alguém motivado por ganância, por poder ou por desejo passional, será que sustentaria o seu testemunho até ser morto dessa forma? Será que faria sentido alguém ser tendencioso e passar por tudo isso? Valeria a pena a pessoa ser tendenciosa sabendo que ia sofrer tudo isso, né? Porque não era estranho deles que eles iam ser perseguidos, eles sabiam desde o início. Eu vou citar alguns versículos aqui. Vamos lá. Todos morreram sem sucesso financeiro, conheço nenhum deles que ficou rico, né? Tem nenhum deles que ficou rico, todos não tiveram, a grande maioria morreu só. Pedro era casado, né? Tem alguns relatos que sugerem que Paulo também chegou a ser casado, ou pelo menos estava em vias de, mas até aí tudo bem. Pedro era casado, mas todos foram perseguidos pelas posições que eles tinham, por serem líderes da igreja cristã primitiva. E o que não faltava para eles era perseguição. Isso eles sofriam, eles e também os seus discípulos, todos, né? Senão, a gente é o mesmo que dizer que tudo que está escrito que o Império Romano fazia, mas aqui não era só restrito ao Império Romano. Você vê que no mundo todo, para onde eles foram, nas regiões de Ásia Menor, África, etc., todos sofriam perseguição assim mesmo, né? Então não ficou restrito às ações do Império Romano. E aqui eu vou citar alguns versículos para vocês. Olha o que Pedro falou, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Né? Então mostra que Pedro realmente não tinha posses financeiras, mas ele tinha o poder de Deus com ele. Mais uma, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Tiago capítulo 2, versículo 5. Tem mais, isso aqui, né, na parte financeira. Que mais? Olha que Clemente de Alexandria, né? Clemente foi um dos discípulos, né, de uma das cadeias de custódia ali, né?
E ele escreveu sobre Paulo, né? Ele falou assim, a única razão pela qual ele... Isso aqui é só para eu citar um relato não bíblico também comprovando isso, tá? A única razão pela qual ele não a levou, Paulo não levou a esposa com ele, né? Foi porque teria sido inconveniente para seu ministério. Os apóstolos, em conformidade com seus ministérios particulares, devotaram-se a pregar sem distração e levaram suas esposas com eles, não como mulheres com quem tinham relacionamentos maritais, mas como irmãs, a fim de que elas pudessem ser coministras e liderarem as donas de casa ou líderes da casa, tá? Então, isso denota que alguns dos apóstolos tinham seus relacionamentos, né? E eles até sacrificavam isso em nome realmente do ministério, né? Ou as esposas realmente os apoiavam para não irem como esposas, mas também como discípulas, né? E aí ficam aqueles falando, não, mulher não pode ser pastor. Meu Deus do céu, tá cheio de relato que pode. Mas até hoje a gente escuta essa. Eu já escutei tanto isso em São Paulo, desculpa citar, viu? Mas eu já citei tanto isso, eu acho absurdo, mas tudo bem. Basta ler um pouco de história, né, gente? Basta o pessoal se informar. Ai, tem umas coisas que é fogo, só basta estudar, você tá apto a refutar qualquer coisa. Olha o Cornélio Tácito, né? Esse cara era inimigo, né? Olha o que ele citou, lembra dessa frase que ele citou? Que ele falou, né, que foi condenado, que a superstição perniciosa, lembra tudo que ele chamou o cristianismo, que a gente viu um pouco antes, né? Chamou de apenas, o que ele chamou assim, chamou o cristianismo de que cometiam atrocidades, disse que algum tempo a superstição perniciosa irrompeu novamente, chamou o cristianismo de superstição perniciosa, chamou isso de problema, né? Chamou o cristianismo de problema. Então vejo que perseguição não faltou para esses mártires que estão ali. E quantos mártires existem hoje? Eu tenho um dado de que só no século XX mais cristãos morreram no mundo todo do que a soma dos séculos 1 ao 19, só no século XX. Não sei não se o 21 já não ultrapassou isso, nessas 2 décadas somente que nós temos. Isso é fato, tá? Desde o Estado Islâmico que a gente vê aí, né? Por que eles vão justamente atrás dos cristãos, né? Eles têm essa perseguição, até hoje existe. Então, perseguição aos cristãos é algo, se não é implícito numa cultura, num esquema subliminar, às vezes é declarado, é realmente perseguição, morte mesmo, né? A China ultimamente tem derrubado igrejas cristãs em todo lugar nos territórios, né? Se as pessoas não sabem, na China, as igrejas que têm que ser cadastradas no governo chinês, né? E aí tem que ter um oficial do governo chinês na igreja. Então, se eu estivesse na China falando o que eu estou falando agora, certamente ou estaria preso eu e toda a minha família, porque eu estaria indo contra o regime chinês, ou eu estaria sendo morto. E aí eu era executado e a conta da bala iria para minha família pagar. Ainda era isso, eles dão a conta da bala para pagar, tá? Então é bem isso mesmo, então isso é real, tá? A gente vive num país que ainda tem certa liberdade para se pregar o evangelho. Então, gente, não abram mão disso, não abram mão disso, é muito importante, não deixe isso escapar de você, essa liberdade de pregar a palavra. Então tá, aqui, né, olha o que Paulo escreveu, eu sei que o texto é um pouco grande, eu vou ler para vocês, tá? 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, ou seja, chibatadas, né? 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. E ele, né, com tudo isso que ele sofreu, ele não escreveu isso para se vangloriar, ele não escreveu isso para se achar a pessoa, ele não escreveu isso com nenhuma denotação de poder, ele escreveu isso porque no final, ele ainda, apesar de tudo isso que ele passou, a preocupação dele era com as igrejas. Como é que alguém como ele, depois de tudo isso, ele ainda escreve, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então pensa no que Paulo sofreu, no que Paulo passou, e às vezes nós, por muito menos, queremos desistir, por muito menos que isso. E eles foram realmente mártires, foram realmente pessoas, esses sim merecem ser chamados de apóstolos, né? Por tudo que eles passaram. O texto está em 2 Coríntios, você pode reler depois como referência.
né? E as objeções dadas pelos céticos é que os evangelhos foram escritos por cristãos, né? Então é claro, eles vão defender o deles, foram escritos por cristãos, né? É a mesma coisa, né? Você vê os partidos X com o partido Y agora que vão concorrer à eleição, cada um defende o seu, diz que é melhor que o outro, é totalmente tendencioso. Então, ambos os lados. E aqui outra narrativa também, que eles narram que as mortes dos apóstolos foram escritas por cristãos, ou seja, maquiaram a morte dos apóstolos, né? Para tentar vangloriar, para tentar ser tendencioso, dizer que foram heróis. Gente, eles não ganharam nada com isso. Eles perderam a vida, para falar a verdade, perderam a vida. Eles ganharam, obviamente, as almas para Jesus, né? Hoje nós somos cristãos por causa da base deles, senão não estaríamos aqui hoje, defendendo o mesmo evangelho. Então, alternativa 1, Enem, o último do dia, prometo, tá? Os autores dos evangelhos relataram o que realmente observaram, ou os autores dos evangelhos tiveram motivos tendenciosos que os levaram a narrar situações conforme interesses particulares? Alternativa certa? 1, óbvio, tá? Então, é isso aí. Eles passam no último dos testes, né? No quarto teste. Então, eu posso afirmar que as testemunhas oculares, elas realmente são confiáveis. Então aqui, né, vamos só colocar a última figura, e aí eu tenho que eles não tiveram interesse financeiro, a gente já mostrou aqui, também não teve nenhum motivo passional, sexual que seja, e nenhuma busca por poder, não houve nada disso, né? Então, eles foram certificados, eles não tinham nenhum motivo tendencioso para se acharem, né? E às vezes as pessoas têm uma pequena posição de liderança, seja numa igreja, seja numa empresa, a pessoa já se acha, já acha o cara, já acha que ele é a última bolacha do pacote, né? Deviam estudar um pouco mais a vida dos apóstolos, né? Para ver o que eles passaram para poder defender o evangelho, né? Então, lembra do cara mascarado aqui, né? Vamos agora concluir o curso, né? Lembra de todas as evidências dele? Então tá, ele tinha todas essas evidências aqui, né? Então você lembra as perguntas que a gente fazia para ele, né? Será que a gente conseguia acreditar nele? Será que se a gente perguntasse direto para ele, rapaz, foi você mesmo que cometeu esse crime e tal, fala a verdade, chega aí, vamos conversar, papo reto. Vocês acham que dava para confiar no que ele iria falar diretamente ou não? Né? Se a gente perguntasse direto para ele, será que ele seria uma testemunha confiável do próprio crime? Claro que não, né? Agora, e se a pessoa que eu estivesse perguntando fosse essa aqui? Será que eu posso acreditar no que ele diz? Será que realmente o que ele está falando é verdade? Será que eu posso realmente dizer que ele está falando a verdade? Que o que ele diz nos evangelhos é verdade? Nós vimos que foi certificado, né? Ele não foi tendencioso, as testemunhas dele estavam presentes, esse suspeito, né? As testemunhas foram verídicas, verificadas, e os evangelhos foram preservados, e todas essas inferências apontam para um suspeito, que se chama Jesus Cristo. Então acho que a gente consegue confiar nele, né? Se a gente fizer as mesmas perguntas, né? Os relatos dos evangelhos, eles são confiáveis, por tudo que a gente estudou, né? Se a gente fizer aqui as perguntas, será que a gente agora pode perguntar direto para ele? Será que a gente deve acreditar no que ele diz? Ele está falando a verdade? Podemos confiar nele? As mesmas perguntas que eu fiz para outros suspeitos, está idêntico, só tirei uma foto e pus a outra. Podemos contar com ele? Depositamos nossa confiança nele? Obteremos nossas respostas com ele? Agora, se depois dessas 4 aulas você ainda falar que não, eu não sei mais o que fazer. Tá? Mas é isso. Então aqui nós mostramos por A mais B que o conteúdo do teu evangelho, Jesus que você acredita, é real, não é nenhuma fábula.